Senhor, todos bem-vindos ao nosso canal. Estamos aqui hoje para gravar mais um vídeo para você, mas antes eu preciso pedir a sua força. Deixa o seu joinha aí, né? Ativa o sininho, deixa um comentário aí, se você está gostando, se você tiver alguma crítica, não tem problema, tá bom? E compartilha, se gostar do nosso conteúdo, e convide pessoas para fazer parte do nosso canal, porque nós estamos começando, gatinhando aí e queremos crescer o nosso canal, tá bom? Hoje nós vamos gravar um assunto muito interessante, que é Gênesis capítulo 6, verso 2 ao 4. Esse capítulo e esses versículos que nós vamos ler são debatidos há, vamos dizer, quase 2000 anos por teólogos e pessoas que têm algum conhecimento. Cada um dá o seu pensamento, cada um dá a sua ideia. Mas nós vamos estudar hoje e eu vou passar para você qual é a minha visão teológica desse capítulo e creio que vai te esclarecer bastante. Se você concordar, amém. Se você não concordar, amém também. Tá bom? Então vamos ler o texto para começarmos. Gênesis 6, versículo 2 ao 4. Viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, tomaram para si mulheres e todas as que quiseram. Então disse o Senhor, não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão de 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra, e outros nasceram. Também, quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens, e delas geraram filhos, e estes eram valentes, e houve na antiguidade homens de fama. Amados, há várias linhas teológicas sobre esse assunto. Uma das mais batidas é que são anjos caídos, os filhos de Deus. Que os anjos vieram, os anjos caídos tiveram relação com as mulheres e delas nasceram gigantes. Até a Bíblia de Estudo anotada, no rodapé dela vai ter essa explicação, que eram anjos. Porque é o pensamento de quem fez essa Bíblia. Há um outro pensamento, outra linha teológica, que diz que os filhos de Deus eram os descendentes de Sete, né? E as filhas dos homens, descendentes de Caim. Diz isso. Há uma outra linha de pensamento também, muito forte, que fala que esses filhos de Deus aí eram os gigantes que havia na terra, chamados de Nefilins, ou Nefilim em hebraico. E que esses gigantes tiveram relações com as mulheres e delas nasceram outros gigantes. E essa ideia vem de um livro chamado O Livro de Enoque, o sétimo depois de Adão. E é um livro apócrifo, não é confiável, na verdade não se sabe quem escreveu, porque na época de Enoque não havia ainda a escrita. Não há registro que já havia, amados, a escrita na terra. Não há registro disso. Tanto que Gênesis foi escrito por a revelação de Deus a Moisés, Deus ditando a Moisés e Moisés escrevendo. E segundo o livro de Enoque, um livro apócrifo, esses gigantes tinham mais de 3.000 côvados. Eles comiam árvores e depois começaram a devorar homens e por fim se agradaram das filhas dos homens e tiveram relações com elas. Se eles tinham 3.000 côvados, segundo esse livro, então esses gigantes tinham aproximadamente 1.300, 1.500 metros de altura. Olha que absurdo. E esses gigantes tiveram relações com mulheres que tinham nem 2 metros de altura. Ou seja, é impossível um negócio desse. Mas segundo o livro, é isso.
Então, são pensamentos, tá bom? E até uns pensos lá, por causa de Números 13 e 33, que estes gigantes vêm dessa época. Pois a Bíblia Sagrada nos mostra que só Noé, a sua esposa, seus filhos e suas noras, 8 almas, se escaparam do dilúvio. Como que esses gigantes aqui estariam lá em Números capítulo 13, versículo 33, na terra de Canaã? Não tem lógica. Bom, primeiramente, eu vou aqui expor a minha linha de pensamento, tá bom? Primeiro que também a teoria dos anjos também não dá certo, porque Mateus 22, versículo 30, diz que Jesus disse, né, que no céu nem se casam e nem se dão em casamento, serão como os anjos. Anjos não têm órgãos genitais. Não tem. Então, amados, não dá certo. Se fossem anjos caídos ou demônios, por que isso não aconteceria hoje? Né? Então, não tem lógica. Qual é a minha linha de pensamento teológica? Nós temos que entender o seguinte: a Bíblia, embora homem e mulher são filhos de Deus, mas a Bíblia, amados, principalmente no Velho Testamento, ela liga o homem a filho de Deus e a mulher a filha do homem. Por que há essa diferença? Porque o homem foi criado do barro, do pó, do nada, e Deus assoprou nas suas narinas. A mulher já foi tirada um pedaço do homem. Então a Bíblia usa muito essa expressão, filho de Deus, filha dos homens, porque a mulher veio do homem, entendeu? E já o homem veio do nada. Então, por isso que a Bíblia dá esse título, filho de Deus para o homem, e muitas vezes não dá para a mulher. Então, quando a Bíblia está dizendo aqui que os filhos de Deus pegaram as filhas dos homens, está dizendo que o homem pegou as mulheres. E em nenhum momento aqui no livro de Gênesis capítulo 6 menciona a palavra anjo. Se nós olharmos no capítulo 6, versículo 5, diz assim: e viu Deus a maldade do homem, se multiplicava sobre a terra. Versículo 6. Então se arrependeu o Senhor de haver feito o homem. Versículo 7. E disse o Senhor: destruirei o homem que criei sobre a face da terra, desde o homem até animal. Ou seja, o texto que nós lemos, há várias menções a homem e nenhuma a anjos. Então, os filhos de Deus aqui são os homens. Homens. O homem é filho de Deus e a mulher é filha do homem, porque a mulher veio do homem. Entendeu? A teoria também que, por causa disso, teve gigantes, a Bíblia deixa claro que já havia gigantes. Havia naqueles dias, versículo 4, gigantes na terra. E outros nasceram também quando os filhos de Deus se casaram com as filhas dos homens. Então a teoria que, porque o anjo teve relação com a mulher e teve gigantes, e veio gigantes por causa disso, também não fecha. Porque a Bíblia diz que já havia gigantes. Já havia gigantes. Entendeu? Gigantes talvez como Golias, homens maiores. Né? Porque ser maior era gigante. Mas nada com esse negócio de 1.300, 1.500 metros de altura. Entendeu? Então, a Bíblia chama o homem de filho de Deus e as mulheres de filhas dos homens. Hoje, né, na graça, hoje, nós que somos cristãos,
todos são iguais. Tanto mulheres como homens são filhos de Deus, né? Mas não era assim no passado. Tanto que se você olhar na Bíblia, várias vezes você vai encontrar sendo contado, numerado o povo, e eles excluem as mulheres. Até na multiplicação dos pães e peixes, João 6:9 em diante ali, fala que era quase 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças. Contava-se os homens e não contava as mulheres nem as crianças. Então, filho de Deus aqui, amados, é o homem. Porque foi o primeiro que Deus criou. Então Deus chamava de filho. E a mulher, porque procedeu de um pedaço do homem, filha dos homens. Então não tem nada de anjo, não tem nada de gigante, não tem nada disso. A minha linha de pensamento é essa. Tá bom? Pode ser que você discorde, mas, por tudo que eu já estudei da Bíblia, essa para mim é a minha linha de pensamento. Era homens e mulheres. Entendeu? Não tinha nada a ver de anjo, porque anjo não tem sexo, não tem órgão genital, e não se multiplicam, não se reproduzem. E gigante também não dá certo, porque já havia gigante na Terra. E esses gigantes morreram todos. Mas e os gigantes de números? Foram outros gigantes que surgiram, né, no decorrer da história, no decorrer da continuação do mundo. Mas os que estavam aqui pereceram todos no dilúvio. Então, essa é a minha linha de pensamento. De Gênesis capítulo 6, versículo 2 ao 4. Os filhos de Deus eram homens, e as filhas dos homens eram mulheres normais. Tá bom? Deus abençoe a sua vida. Espero ter ajudado a você a entender um pouco melhor a palavra de Deus.